Amigos, nós iremos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje nós iremos estudar o capítulo 8º, de nome Organização de Serviços. André Luiz ainda se encontra no quarto, no complexo hospitalar da colônia espiritual Nosso Lar, e irá sair deste ambiente acompanhado por Lísias e vai conhecer algumas partes da colônia Nosso Lar. E Lísias vai explicar ao André Luiz algumas informações a respeito da colônia. Inicialmente, o capítulo inicia-se assim: leitura, narração André Luiz. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Finalizando a leitura inicial do capítulo, André Luiz, ele observa informações e tem, digamos assim, esclarecimentos de Lísias a respeito de algumas instituições da colônia Nosso Lar. E Lísias explica a respeito do Ministério do Auxílio, dizendo assim, em texto: estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, vamos detalhar estas informações importantes para o nosso estudo e para a nossa formação espiritual. Lísias explica que no Ministério do Auxílio, os irmãos da colônia espiritual Nosso Lar nos ajudam socorrendo, amparando os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. E temos aqui uma colocação importante de Lísias, explicando a atuação dos amigos espirituais no Ministério do Auxílio, da colônia Nosso Lar. Ele diz o seguinte: estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Isto é, amigos, os amigos espirituais, Lísias, ministros, mentores, que se encontram na vida espiritual, eles procuram soluções, estudam as soluções, estudam e tentam solucionar os processos de dores, sofrimentos, dificuldades, empecilhos dos quais estamos vivendo. E é importante saber disso porque, na medida que nós sabemos, temos ciência que eles procuram soluções, é claro, segundo o nosso merecimento e os nossos esforços. Mas o fato deles procurarem analisar
os melhores caminhos dos quais podemos trilhar aqui no mundo corpóreo, no mundo dos encarnados, isso nos dá uma certa confiabilidade. Mas precisamos e necessitamos das boas sintonias, através das orações, preces, um silêncio interior, procurarmos manter o otimismo da vida. Esse otimismo permitirá uma certa alegria cristã diante dos desafios da vida. E Lísias, ao mencionar que os irmãos espirituais estudam os nossos processos de sofrimentos, as nossas dificuldades, podemos recorrer a um livro importante também da série André Luiz. É o livro Ação-Reação. É o capítulo Débito Aliviado. Psicografia de Chico Xavier. Esse livro, Ação-Reação, diz respeito à mansão paz, em que 2 mentores cuidam de irmãos necessitados que são retirados do umbral, da região da sombra. E sabemos que eles são amparados e estudam, digamos assim, os casos que se apresentam, que são verdadeiros desafios para os irmãos Silas e Druso. E temos um caso, já que nós estamos estudando a atuação do Ministério de Auxílio da Colônia Espiritual Nosso Lar, e eles estudam os nossos processos de dores, sofrimentos, constrangimentos, desconfortos, vamos entender, no sentido amplo, essa atuação que eles procuram nos auxiliar nas tempestades da nossa vida. E no capítulo do livro Ação-Reação, capítulo Débito Aliviado, temos o exemplo de Adelino Correia, em que em uma reencarnação anterior, ele foi Martim. E como Martim, ele agiu de forma criminosa. Ele matou o seu pai. Ele foi homicida. Ele incendiou o corpo do pai através de um trama, de uma ação em que haviam cúmplices, porque ele queria se envolver com a sua madrasta, com a mulher do pai dele. E nesta paixão enlouquecida, ele acabou cedindo neste crime. Martim, a encarnação anterior de Adelino Correia, ele, ao desencarnar, o pai não perdoou e o Martim ficou 11 anos no umbral, aprisionado diante do pai, que sofreu esta ação criminosa do próprio filho. Mas entendam o seguinte, irmãos dos estudos. Martim resolveu se modificar, procurar os caminhos que levam ao Senhor Jesus, o seu Evangelho. E ele foi amparado pelos irmãos da Mansão Paz, os irmãos luminosos, os irmãos superiores, e Martim ingressou na Mansão Paz, uma colônia do bem, presidida, conforme já dito, pelo mentor Druso e Silas. E de modo que, em um dado momento, o Martim desenvolveu trabalhos caritativos, agiu no bem, se ajustou à fraternidade universal e teve uma oportunidade de retornar à Terra, ou seja, ele encarnou como Adelino Correia. Mas, na medida que, pelas informações que nós temos deste capítulo, sabemos
que Adelino Corrêa tinha ainda em si o Martim. Importante informar que Martim, quando ficou no umbral durante 11 anos, ele foi aprisionado pelo pai e duas entidades das trevas hipnotizaram o Martim, fixando imagens em seu mundo mental, no seu psiquismo, do ato criminoso do próprio Martim, quando agiu naquele crime ao incendiar, ao inflamar o corpo do pai com chamas, levando o pai à morte. E Martim fixava aquelas imagens, uma vez que o Martim se encontrava invigilante, frágil emocionalmente naquela região das sombras, e ele fixou mentalmente estas imagens, o que gerou um traumatismo em seu perispírito, segundo o capítulo Débito Aliviado, do livro Ação-Reação. Tal trauma em seu perispírito criou-se brechas em que mentalmente o Adelino Corrêa, ainda na erraticidade, na vida astral, na vida espiritual, ele se fixava mentalmente deste capítulo, deste histórico, destes fatos da sua última vida, a vida anterior a Adelino, ou seja, a vida de Martim. E ao retornar para a vida material, ele adquiriu doença. E sabemos, segundo o capítulo, que Adelino Corrêa torna-se espírita, procura ser um homem de bem, transformou-se. E, como informação importante, já que nós estamos estudando um trecho do capítulo 8º, em que Lísias diz que os mentores estudam soluções para todos os processos que dizem respeito aos nossos sofrimentos e dores. E neste caso, é um exemplo, Adelino Corrêa resolve se reformar, mudar para melhor. E ele consegue conter estas moléstias no seu corpo físico, porque o bem, sabemos, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. E esta ação do bem, esta fé inabalável, esta insistência do caminho luminoso em que Adelino foi desenvolvendo na sua encarnação posterior à do Martim, possibilitou a ele um alívio em suas dores. A doença foi contida e ele conseguiu alcançar esta consolação. E ao encarnar, ele recebe, estou resumindo, o pai que ele vitimou em vidas passadas. Ele recebe num trama em que ele se encontrava dormindo e deixaram uma criança na sua casa abandonada, um nenenzinho recém-nascido. E ele escuta um choro. Ao abrir a porta na madrugada, ele vê a criança e ele sente que aquela criança, de alguma forma, inconscientemente, é um espírito do seu pai. Então, amigos dos estudos, este foi um exemplo que no mundo superior estudam os casos complexos, desafios, erros, equívocos de todos nós, para que possamos suplantar, superar problemáticas difíceis, mas sabemos que quando estamos em Cristo, a nossa cruz, apesar de amarga, ela, em alguns momentos, ela tem o sabor do Evangelho, o sabor doce do Evangelho. Então, o que parece ser amargo em Cristo passa a ser doce. Nós sentimos uma suavidade, uma serenidade quando estamos com Jesus em nossos corações. O Lísias diz também, a respeito de algumas informações,
sobre o véu da ilusão dos quais os homens se encontram quando estamos encarnados. E este véu da ilusão não permite que nós tenhamos a sensibilidade no sentido de perceber a vida espiritual aqui e agora. E porque nós não conseguimos desenvolver esta segunda natureza, como diz o mentor Emmanuel no livro Consolador. Nós devemos desenvolver esta segunda natureza no tempo presente, porque didaticamente a primeira natureza foi esta que permitiu a nossa encarnação, com os erros, com os equívocos, e transgredimos as leis divinas. Retornamos ao mundo corpóreo para suplantar tais obstáculos, resgatar o nosso passado, porque essa primeira natureza ela é infantilizada. Ela tem impulsos perigosos, condicionamentos de vidas anteriores, e eu preciso conter estes comportamentos venenosos, comportamentos intranquilos da minha vida. Para isso, devemos desenvolver esta segunda natureza, ou seja, nós temos a possibilidade de se renovar, eis aí a segunda natureza, se evangelizar, procurar a luz maior em Cristo, em Deus, no nosso dia a dia. Eis aí, amigos dos estudos, a segunda natureza. No todo, é a reforma íntima, a renovação do espírito, em que esta segunda natureza ela vai crescendo em nós. Mas eu preciso cessar, conter, morrer simbolicamente para a primeira natureza, ainda infantil, que tem a ver com as minhas vidas passadas. Lembra uma das cartas de Paulo de Tarso, enviada para uma das igrejas primitivas, que ele diz o seguinte: dia a dia eu morro, ou seja, dia após dia eu morro para o meu passado. Dia após dia eu vou morrendo para as minhas ilusões, para as minhas inquietudes, para as minhas rebeldias. Então esta carta de Paulo de Tarso deixa muito claro que dia após dia eu necessito refazer o caminho, diluindo, dissolvendo comportamentos que nascem do nosso pensamento, do nosso psiquismo, e eu preciso sepultar, morrer para estas personalidades enfermas que ainda residem no meu mundo mental. E na medida que eu vou me esforçando, eu crio esta segunda natureza. Esta segunda natureza, ela vai suplantando, conforme a colocação de Lísias, o véu da ilusão. Lísias diz algo importante aqui no capítulo 8º. Ele diz o seguinte: o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Isso quer dizer o seguinte, finalizando a leitura: segundo Lísias, esta ilusão ainda prevalece em nós. Identificamos a vida material como o único destino que nós temos como espírito imortal. Certamente que esse tipo de pensamento é o materialismo. São as fatalidades que eu aceitei, que eu criei. Porque, sendo todos nós imortais, temos a vida espiritual a retornar, a pátria espiritual a esperar quando nós deixarmos o nosso corpo físico, através da morte orgânica, da morte física, já que o espírito, sendo ele imortal, ele sobrevive após a desencarnação do corpo físico. Amigos dos estudos, Livro dos Espíritos, em que temos uma questão importante, a questão 266, que ainda explica
e uma nota de Allan Kardec a respeito das ilusões que nós temos da vida material. Acreditamos nas miragens da vida material sendo o único destino para a nossa vida. Sabemos que a encarnação tem uma importância educacional, superação de si mesmo, desenvolver valores, qualidades, mas sabemos que ela é transitória, a vida terrestre. E na questão 266 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, pergunta de Allan Kardec: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Finalizamos a leitura. Segundo a resposta do Espírito Superior, diz o seguinte: logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Amigos dos estudos, Allan Kardec ainda explica, numa nota a respeito desta questão, que cessam as ilusões da vida material, e a nossa maneira de pensar passa a ser outra, porque sabemos, entendemos a nossa natureza espiritual. A nota do professor Allan Kardec, em texto: a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração? Finalizando a leitura, amigos dos estudos, temos aqui a colocação do professor Allan Kardec, que diz que a vida material, além de ser passageira, ela representa um ponto pequeno diante da nossa evolução maior. E ele diz que a vida corporal é apenas incidente de curta duração. Ou seja, se é um incidente de curta duração, nós não podemos resumir, fixarmos a vida material como um único destino a trilhar diante da nossa imortalidade e do infinito da vida. Então, amigos dos estudos, conforme nós destacamos um trecho do capítulo 8º, que nós estamos estudando hoje, do livro Nosso Lar, capítulo 8º, de nome Organização de Serviços, do livro Nosso Lar. Esse trecho diz o seguinte, eu vou aqui renovar a leitura. Palavras delícias. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Finalizado a leitura, todas essas colocações, reflexões que nós fizemos hoje do capítulo 8º, são reflexões e exemplos dos quais os mentores espirituais, eles estudam, analisam soluções para os casos de processos de sofrimentos, dores, e de maneira que, quando estes irmãos estudam, analisam as nossas situações, os nossos embaraços, representam tais atenções dos mentores espirituais, elos vitais, elos
relevantes, porque sentimos que nós sentimos e entendemos e passamos a ter esta ciência, esta certeza que não estamos sozinhos. Não estamos isolados no universo de Deus. Temos os nossos mentores, os nossos protetores espirituais, amigos espirituais que aconselham, amparam, consolam os momentos difíceis das nossas vidas, aquelas noites de poucas estrelas, aqueles dias incertos de nuvens cinzentas que nos dão sensações que a vida se limitou ao mundo material. E sabemos que são impressões, são deduções limitantes, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Tenhamos bom ânimo, tenhamos a certeza que o Senhor Cristo, nosso Jesus, o Messias, cuida de todos nós e devemos tocar mentalmente nas vestes do Senhor Jesus, do Cristo, para que sintamos a beleza, a confiança, o consolo que estamos nele, porque o Mestre já se encontra desde o início da nossa criação em nosso coração. Fiquemos na paz, que Jesus nos abençoe.